Lucas capítulo 14, ache aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito, e a temática é as desculpas que damos. Como é que é? As desculpas que damos. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu queria relembrar com você, e eu queria que você anotasse, se você não anotou, em nome de Jesus. Repete comigo e diz: quem quer... Não, mais forte, mais fácil. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Diz pro teu irmão aí: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Quem não quer, dá desculpas. Porque quando a gente quer, de fato, irmãos, a gente dá o jeito. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é uma coisa tranquila. Muitas vezes não é nem um pouco fácil, nem um pouco tranquilo. Há um custo, há um desprendimento, há um investimento. Mas é fato que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Tudo bem? Amém? Você sabia, irmãos, que há um fenômeno na cultura brasileira? Observe isso. O brasileiro, em geral, independentemente do estado, da região, mas em geral o brasileiro é assim. Há exceções, mas em geral ele é assim. Você faz um convite. Se a pessoa diz assim: eu vou, há uma grande chance dela ir. Mas quando nós dizemos: vou fazer de tudo para ir, há uma grande chance da pessoa não ir. Já prestou atenção nisso? É ou não é? Quando a pessoa fala: eu vou, conta comigo, eu vou, há uma grande chance dela ir. Mas quando ela diz, quando ela começa a frase dizendo: vou fazer de tudo para ir, ou vou fazer de tudo para não faltar, a probabilidade dela não ir é alta. Isso é cultural, e isso é muito perigoso, porque nós temos a tendência a fazer um deslocamento. Olha, presta atenção aqui. Temos a tendência a fazer um deslocamento de um hábito que nós cultivamos, que nós praticamos. Temos a tendência a fazer um deslocamento desse hábito para outras áreas da nossa vida. E se nós costumamos a dar desculpas às pessoas, simplesmente para descumprir um compromisso, podemos também fazer isso com Deus, e muita gente faz. Muita gente faz. Por essa razão eu queria que você fixasse isso novamente. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É fácil para você vir aqui? Fala a verdade para mim, fala a verdade mesmo. Quem está muito cansado da semana, dos dias, muito. Irmãos, eu acho que eu nunca tive um dia tão cansado quanto hoje. Eu acordo cedo, 5h30, 6 horas, já estou de pé, para que eu venha ao culto domingo de manhã. Mas hoje eu passei uns 40 minutos sentado para levantar. De cansado, de fadiga. Mas mesmo assim a gente faz, ou nós fazemos, porque temos um compromisso com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é religioso. Diga isso: não é religioso. Não é religioso. Apesar de praticarmos religião, não somos a favor da religiosidade. A religião, o termo original, religare, trata de religar o homem de volta a Deus. Significa uma porta aberta para que o homem se volte para Deus. Mas dentro da religião há o risco, há o perigo
da pessoa fazer por fazer. A isso nós chamamos de religiosidade. O fazer sem propósito, o fazer sem um motivo interno. Por favor, eu não quero ofender a sua inteligência, eu não quero dizer para você que você não queria vir. Você veio porque você quis, por mais que alguém tenha convidado, você veio de fato porque você quis vir. Se você não quisesse, Deus não te obrigaria. Deus nunca pega ninguém à força para servi-lo. Mas é importante que você saiba que nós precisamos romper a religiosidade e ter um relacionamento com Deus baseado em aliança. No passado, quando o povo se afastava de Deus, o termo que o Senhor usava para repreendê-los era adúlteros e adúlteras. Como assim adultério? Porque essa é a ótica de Deus, um relacionamento baseado em aliança. Amém? E você há de convir comigo que mesmo que haja por aí afora alguém que se relacione motivado por qualquer outra coisa no seu amor, motivado por dinheiro, motivado por uma oportunidade, motivado por status, existe sim, eu não vou negar que existe, mas você há de convir comigo que deve ser a pior coisa, você conviver com alguém que não te ama, conviver com alguém que só está com você por uma conveniência. Acredito eu que não deve ser das mais fáceis coisas a se vivenciar na nossa existência. Me entende, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, quando eu digo quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpas, eu não quero ofender você com isso. Eu não quero dizer que quando você não vem é porque você não quer, mas eu preciso dizer que sim, há pessoas que dão desculpas para não estar em aliança com Deus, porque lá no fundo não importa mais para ela, lá no fundo não há mais esse compromisso de aliança, e só na religião ninguém se sustenta. Você me compreende? Então vamos aqui ao texto, em nome de Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 14, falando a respeito dessa temática de hoje, as desculpas que damos. O Senhor Jesus, ele apresentou uma parábola exatamente falando sobre essa questão, e ele diz assim a partir do verso 16, Lucas 14, 16: porém ele lhe disse: um certo homem fez o quê? Uma grande ceia, uma grande festa, e convidou a muitos, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma ou unanimemente, de forma unânime, começaram a excusar-se. Se você não conhece essa expressão, excusar-se é pedir desculpas, escusas. A excusar-se, né? Todos. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa, ou é importante, ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Eu queria começar por aqui. Que hora que é a ceia, irmão? Normalmente, hein? Supõe-se que é à noite. Sim? Concorda comigo? Quem é que compra um terreno e vai verificar o terreno de noite? Nota isso? Vamos lá. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, ou seja, 5 bois,
e vou experimentá-los. A pergunta permanece a mesma: quem é que vai treinar boi, andar com boi, testar boi de noite? Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: casei, e portanto não posso ir. Esse aqui eu vou dar um desconto, porque não diz a Bíblia se ele tinha casado no mesmo dia, no dia anterior, se estava na lua de mel, mas vamos supor que ele já esteja casado há um tempo e poderia convidar sua esposa a ir junto com ele à festa de um amigo, mas não sabemos e não posso ir. Verso 21: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui quem? Os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o seu servo: Senhor, feito está como mandaste. Ele já tinha ido, já tinha trazido as pessoas que não eram do círculo de amizade. A questão de ser cego, manco, coxo, etc., fala de pessoas na rua, pessoas encontradas aí de forma aleatória, não eram pessoas conhecidas. E ele disse: fizemos como o Senhor mandou, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É evidente, amados, que o Senhor fala aqui de maneira profética, usando a parábola, sobre a salvação, sobre o grande banquete, sobre a grande festa das bodas do Cordeiro. E aqui, em alusão ao que nós vivenciamos desde aquela época até os nossos dias, muitas pessoas recebem um convite para estar com Cristo. Certa vez, irmãos, eu estava evangelizando e encontrei uma pessoa muito dura em relação a receber o Evangelho. E eu disse: vamos lá na igreja hoje, vamos orar. E ela disse: eu não vou, eu estou cheio de problemas. Eu disse: exatamente por isso, vamos orar. E a pessoa me disse: e o que vai resolver a oração? Eu não posso fazer aqui mesmo? Não, eu digo: pode. A diferença é que lá nós vamos estar em um grupo, unidos no mesmo propósito. E Jesus disse: o que dois ou mais pedirem em oração, crendo, eles vão receber. Nós vamos unir a nossa fé com a sua, haverá uma aliança, e essa questão de aliança é muito importante no reino de Deus, porque concordância é ordem e precisa ser dessa maneira. E a pessoa fala: não acredito nisso não. Eu falei para ele, eu disse: olha, vamos lá orar conosco. Se a oração feita lá na igreja não te ajudar, prejudicar, é que não vai. Mesmo assim, há pessoas que não querem, irmãos. Há pessoas que preferem estar em qualquer outro lugar. Pessoas que são capazes de fazer sacrifícios e esforços para estar em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Menos na casa de Deus. E por favor, não entenda com isso que eu estou dizendo que você não deva ter um período de lazer. Não entenda que estou insinuando que se você tira um dia para um descanso, você está fazendo alguma coisa errada. Não entenda assim, não interprete assim, porque até Jesus descansou, até Jesus deitou-se a dormir e descansar. O nosso corpo precisa disso. Ontem aqui em reunião com os obreiros, eu falei para uns dos nossos obreiros aqui presentes: você tem o direito de descansar, você tem o direito de tirar um momento para você repousar.
para arejar, fazer uma higiene mental, é importante. Há pessoas que têm pouca necessidade disso, eu sou uma delas. Basta eu parar um pouquinho lá na minha sala, assistir um filme, rir um pouco, ou nem rir, só assistir, para mim já funciona, eu consigo relaxar bastante com isso, arejar minha mente. Mas tem pessoas que não, precisam sair, precisam ver outras pessoas, né, fora do seu cotidiano, precisa ver outros lugares para poder desopilar. Você conhece a expressão desopilar? Precisam, não tenho nada de objeção quanto a isso, mas é importante que você saiba que o que nós fazemos em constante, o que constantemente fazemos, torna-se hábito. E já ensinei aqui que os hábitos são mais fortes, mais poderosos do que a vontade. Não estou dizendo que você não tenha vontade de estar na igreja. Essas pessoas que nos acompanham, por exemplo, pela internet, estamos alcançando pessoas que não tinham essa oportunidade de nos ouvir pregar, de participar do período de louvor, de orações. Mas acredite, há pessoas que já estão fazendo disso um péssimo hábito. Ao invés de vir ao culto, estão assistindo de casa, podendo estar na igreja. Preferem não vir, preferem não sacrificar. Entende o que eu estou dizendo? E quando você fala, irmão, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra, vamos orar um pouquinho, adorar a Deus um pouco, a pessoa diz, mas eu estou cansado, mas eu estou com um problema, mas eu estou, com uma situação que me impede. E quando eu ouço isso, a minha mente logo remete a esta parábola que o Senhor deixou muito claro para nós como alerta. O convite é feito e mesmo assim muitas pessoas pedem desculpa, não posso ir. E tem gente que nem pede desculpa, dão desculpa. Já dão a desculpa, não posso não, porque eu trabalhei muito, final de semana eu preciso dormir, eu preciso sair. E quando você vai ver, teria um espaçozinho, daria para a pessoa separar um momento para buscar a Deus durante a semana? Irmãos, a bem da verdade, a nossa geração é a geração que mais tem acesso à palavra de Deus. Nunca houve tanta abertura de ferramentas, para a divulgação da palavra e do evangelho. Em contrapartida, é a geração menos compromissada, é a geração mais melindrosa, é a geração que com qualquer coisa já abandona a sua fé, qualquer coisa já se machuca, já se magoa, já se desvia. É o primeiro pensamento de muitos quando tem um problema, quando tem uma dificuldade: eu não vou para a igreja. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas essa parábola nos chama atenção para um fato. Ele disse: olha, o convite foi direcionado a você, o convite foi enviado com endereço e nome, foi para você o convite. Mas se você se recusa a atender, colocando coisas supérfluas, ou pelo menos coisas que poderiam ser adiadas, postergadas, se você, prefere colocar Deus, o reino de Deus, em segundo plano, lembre-se do que a Bíblia Sagrada diz: com a medida com que medirdes, vos medirão também. Isso está na Bíblia, isso é justo e você não pode esquecer disso. Irmãos, se nós olhássemos para trás com sinceridade, nos últimos 10 anos da nossa vida, e pudéssemos fazer uma lista, se você fizesse um checklist e pontuasse, elencasse
tudo que Deus já fez por você. Ontem estávamos, a pastora e eu, falando a respeito de uma pessoa, exatamente com essa coisa de desculpa, e toda vez é uma coisa nova. E eu falei uma coisa para ela, eu falei: o quanto mais Deus precisa fazer para que a pessoa seja grata? Quanto mais Deus precisa fazer para que tenha o mínimo de gratidão no coração da pessoa, de se voltar para Deus. Por favor, não estou dizendo que quando você não pode vir à igreja você é ingrato, mas estou dizendo e repito que muitos dão desculpas esfarrapadas porque não há mais compromisso de aliança com Deus. Entende o que eu estou dizendo? Entende, sim ou não? Amém? Por favor, abra aí em Romanos. Você está em Lucas, passa João, passa Atos, chega em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o de número 8. Romanos, capítulo 8, verso 35 a seguir, diz: uma pergunta que Paulo faz, um questionamento que Paulo faz para a igreja, mas que serve para nós, cabe aqui de maneira muito concreta. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar dessa aliança? Sabe, o que vai colocar cisão, separação entre nós e o nosso Senhor, o nosso chamado, o nosso desígnio, a nossa aliança? Paulo pergunta, ele diz: seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que você já passou por alguma coisa dessa, irmão? De passar angústias tremendas na sua alma, de não saber o que fazer, de olhar e não encontrar saída. Eu sei de pessoas, irmãos, que chegam a uma profundidade tão intensa de angústia, de dor, de sofrimento, de decepção, que a pessoa consegue, sabe, mergulhar tão profundo nisso, que chega a perder a percepção de vida. Escute o que eu estou te dizendo: há pessoas que olham e não encontram motivos para viver, de tão angustiado, de tão atribulado, sabe, falta de alegria, falta de vontade. Mas o apóstolo Paulo diz aqui claramente: seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição. Será que isso tem poder de nos separar de Deus? Paulo fala sobre a fome, a nudez, o perigo, a espada. E ele disse, como está escrito: por amor de ti, somos o quê? Entregues à morte todo dia. Todo dia. Isso é uma revelação muito profunda, porque Paulo diz: todo santo dia nós somos entregues à morte. Isso é muito profundo, amém? Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele está falando aqui da guerra espiritual que se processa, e eu e você, nós não podemos esquecer disso, que todo dia Satanás tem um novo plano para nos destruir. Todo dia ele quer acabar com a nossa vida. Todo dia, irmãos, todo dia. Se você lembrasse disso a cada manhã, e ao final do dia você pudesse lembrar: meu Deus, o Senhor deve ter me dado muito livramento hoje, porque alguém poderia ter me feito mal. Alguns aqui já foram assaltados. Você poderia ter morrido naquele dia. Deus não deixou. Não esqueça disso. Alguns aqui já passaram aperto, outros já passaram fome,
E Deus teve misericórdia de você, te deu muito mais do que você merecia receber. Pelo menos eu confesso isso. Eu não sou merecedor de tamanha graça, de tudo que Deus tem feito na minha vida. Passando o resto da minha vida agradecendo, ainda não é suficiente para o que Deus tem feito. Por isso eu me levanto, por isso eu dou mais um passo, por isso eu digo à dor: não, você não é suficiente para me parar. Por isso eu digo à decepção: não, você não é suficiente para me afastar. Por isso, quando há traições, eu estou falando em relação à questão ministerial, eu prossigo, eu vou avante, mesmo tendo investido muito, muito e em tantos, eu não espero colher deles nada. O apóstolo Paulo disse: nós semeamos as coisas espirituais, são mais valiosas. Seria muito colher de vocês as materiais. O apóstolo disse: mas nem isso eu faço. Eu não cobro nada a ninguém. Pode perguntar aos irmãos: quando eu fui na sua casa cobrar alguma coisa? Quando eu mandei mensagem ou liguei para você perguntando por que você não ajudou? Nunca. Eu peço ajuda, mas nunca cobro ajuda de ninguém, porque é uma questão muito pessoal, íntima. Quem é grato é grato. Quem não é, eu não vou conseguir fazer a pessoa ser. Tem que nascer dentro dela a gratidão. Amém? O apóstolo continua dizendo: mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores. Isso é profundo, porque ele diz: nós somos entregues à morte, mas somos vencedores. Não, somos mais do que vencedores. Amém? Por aquele que nos amou. E Paulo diz, isso é muito forte: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala de tempo e espaço, presente, futuro, altura, profundidade, criaturas, mesmo as terrenas ou as espirituais. Paulo disse: nada é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Amém? E quando eu leio isso, amados, me vem ao coração a necessidade de chamar atenção à igreja, dizendo: amados, nós precisamos alertar a nossa vida. Como pregoeiro da palavra, eu tenho dito: Jesus está voltando, meu irmão. Há uma cegueira espiritual profunda, vendando os olhos de muitos que não conseguem enxergar o tempo que estamos vivendo. Por mais que gritemos, falamos, pregamos, ensinamos, parece haver uma venda espiritual. As pessoas não conseguem enxergar. Estamos já no tempo do fim. Nós precisamos ser gratos a Deus. Em Provérbios, no capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz: o avisado vê o mal e se esconde. O tolo enfrenta, passa adiante e sofre a pena. Eu queria que você perguntasse ao seu irmão, por favor. Eu sei que está difícil pela distância aí, mas pergunte: quantos avisos você já recebeu? Quantos? Quantos avisos? Quantos? Deus dizendo para você: muda isso, se volta para Deus, para com isso, deixe essas coisas erradas. Quantas vezes você já ouviu na pregação sendo dito: eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos, não se pegará a mim? Quantas vezes?
Já foi dito: não negocie o seu chamado, não negocie o seu ministério. Quantas vezes já foi dito: coloca Deus acima de tudo, porque se você fizer isso, as outras coisas serão acrescentadas. Oh, meu irmão, nós temos sido avisados por Deus, como está escrito em Apocalipse, que é dito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus tem falado, mas quem é que tem ouvido? Você me entende? Você compreende, sim ou não? É hora, meu irmão, de voltarmos o nosso coração para Deus. Eu queria falar um pouquinho com você que nos acompanha assistindo essa mensagem ao vivo pelas redes sociais ou posteriormente pela gravação da mensagem. Você tem sido grato a Deus por sua vida, pelo ar que você respira, por todas as bênçãos e benefícios que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? Você tem desfrutado de coisas que você não merecia, porque se nós fôssemos receber de acordo com os nossos atos, meu Deus do céu, misericórdia. E eu queria te conclamar a voltar o coração para o Senhor. Eu queria te conclamar a abrir o seu coração. Se você nos acompanha de um lugar distante e você diz: olha, pastor, eu não tenho como ir aí nessa igreja, saiba de uma coisa: não é importante isso. Nós não estamos aqui pregando uma igreja. Para mim não é a coisa mais importante o nome da nossa igreja. Colocamos porque a pessoa precisa se localizar e saber onde nos encontrar, para aconselhamento, para oração, para vir congregar conosco. Mas a coisa mais importante que temos anunciado é o reino de Deus. Se há uma igreja cristã evangélica perto da sua casa, levante-se, como Bartimeu, jogue a capa fora e vá até a igreja hoje ainda. Levante sua mão e entregue sua vida a Cristo Jesus. Eu disse uma certa vez a uma pessoa do meu sangue, uma pessoa muito íntima, eu disse: no dia que você entregar sua vida ao Cristo que eu entreguei a minha, sua vida vai mudar como a minha mudou. Pena que nem todos escutam isso. E se você quer agora, nesse lugar onde você está, você que está aqui também aqui no templo, se você reconhece e diz: olha, pastor, eu não tenho sido grato a Deus, eu não tenho passado da religião, para mim igreja é como se fosse um clube de amigos que eu me encontro para fazer algo em comum e algo que é legal, algo que eu gosto, mas uma aliança íntima com Deus, eu não sei o que é isso, ou há muito tempo eu não sinto isso. Eu vou pedir à igreja aqui para ficar de pé. E você, aonde você está, se você acredita que o Senhor Jesus, Ele está vivo e é poderoso, se você acredita na palavra de Deus como verdade, como vida, como o único caminho que leva para o céu, eu quero que você estenda a sua mão junto com a minha. Aqui na igreja eu vou pedir para todos fazerem, para que ninguém se sinta deslocado ou constrangido. Feche seus olhos. E você que diz: eu quero me voltar para o Senhor nessa manhã, repita comigo e diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero entregar ao Senhor a minha vida. Talvez eu já tenha feito isso outras vezes, mas findei abandonando, findei deixando. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero assumir um compromisso sério contigo, como alguém que contrai matrimônio, como alguém que estabelece uma aliança. Eu quero fazer isso com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu confesso que sou pecador, confesso que tenho andado errado ou errada, confesso que não tenho feito Tua vontade como eu deveria, mas agora, Senhor, eu te peço, vem me ajudar. Diga para Ele: Senhor, limpa-me,
dos meus pecados, das minhas falhas, de tudo que eu tenho feito que desagrada ao Senhor. Diga em nome de Jesus: eu rendo a Ti a minha vida, e a partir do dia de hoje, eu quero me tornar um servo, uma serva do Senhor. Deixe que eu ore por você agora. Pai, em nome de Jesus, eis aí a Tua palavra pregada e apregoada ao Teu povo, e também aqueles que irão assistir depois, mas que foram despertados por essa palavra nessa manhã, e reconhecem que tem dado desculpas, que tem colocado outras prioridades na frente da sua aliança com Deus, mas que agora reconhecem isso e desejam voltar. Eu te peço em nome de Jesus, por mais ressequida que essa pessoa esteja em sua alma, por mais distante que essa pessoa esteja dos teus caminhos, eu te peço, Senhor Espírito Santo, eu te rogo, vai de encontro a essa pessoa em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai querido, no sangue que foi derramado naquela cruz, limpa essa pessoa de toda a marca, mancha, mácula do pecado. Escreve o seu nome no livro da vida. Faz com que essa pessoa seja aceita na tua família, em nome de Jesus. E como ministro da tua palavra, eu entrego cada um destes que creem e que sinceramente se voltam para ti, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Eu queria pedir a você que tem acompanhado as nossas mensagens, peço para que você compartilhe essas mensagens com quem você puder. Eu tenho pedido para que você me ajude se inscrevendo no nosso canal. Não importa quantos acreditam nesse projeto, eu creio e sei que o meu Deus vai me dar vitória, porque quando Ele dá um chamado, Ele dá ferramentas. E eu creio que o Senhor tem me levantado para pregar a muitos. Existem muitos pregadores, excelentes e eloquentes pregadores. Eu não sou um deles, mas sou um pregador. Sou um daqueles que pregam a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor há de me usar para fazer com que a palavra chegue aos corações. E eu conto com você, peço a sua ajuda, se inscreva no nosso canal e divulgue as pregações, divulgue as mensagens, seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Cristo.